Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance hoje o nosso coração. Amém? Nós já estamos quase finalizando essa semana de oração e eu tenho a certeza de que até aqui o Senhor nos acompanhou e nos guiou para que tivéssemos o privilégio de aprender mais dele. Amém? Hoje nós vamos trazer o tema que se trata de Jesus, saúde e salvação. Será que Jesus, ele falou sobre saúde nos tempos que ele viveu aqui, nos anos que ele viveu? Será que ele envolvia-se na restauração física da humanidade? É interessante quando a gente olha para a Bíblia como sendo de fato um manual para a nossa saúde completa e integral, né? Muitas pessoas pensam que a Bíblia só fala de temas espirituais, mas aqui nós temos também instruções importantes para a nossa saúde física e emocional. E hoje nós vamos falar um pouco do que Jesus ensinou sobre saúde. Como nós podemos ter uma saúde integral e verdadeira. Eu tenho certeza que talvez você precise de restauração em alguma área da sua vida. E a boa notícia é que Jesus pode trazer essa restauração. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, mais uma vez, um feliz sábado. Vamos nesse momento fazer uma oração? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Neste dia nós queremos nos recordar do Senhor Jesus, que é o nosso supremo redentor, aquele que nos restaura de maneira completa e integral e que deseja restaurar a vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Esteja operando aqui em nosso meio, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, e usa-me como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Olha só que interessante. Na época de Jesus, havia ali algumas crenças do que poderia ser a causa para doenças. E o primeiro conceito de doença ali no Novo Testamento é que a doença ela era resultado do pecado. E a gente vê isso quando Jesus vai curar aquele homem que era cego de nascença. E então muitos ali ao redor julgavam ele, né? E até os discípulos, tão inseridos naquela cultura, eles disseram a Jesus: quem pecou? Foi ele, foi os pais? Quem pecou para que ele nascesse com essa doença? E o que Jesus disse? Ninguém pecou. Não foi por causa do pecado deles, mas ele está dessa forma para que se manifeste a glória de quem? A glória de Deus. Então Jesus, ele mostrou ali em sua vida, em seu ministério, que muitas pessoas enfermas, elas estavam daquela forma para que a glória de Deus se manifestasse em suas vidas. Mas quando a gente olha com uma visão mais ampla, verdadeiramente todas as doenças, elas são resultado do pecado original. Quando o pecado entra no mundo, ele traz à humanidade doença, sofrimento, morte e dor. É interessante a gente olhar que desde o momento em que o homem pecou, o primeiro sentimento que ele sentiu foi medo. O medo tomou o lugar da paz. E o medo, a gente sabe que é a causa para muitas doenças. 90% das enfermidades começam aonde?
na mente. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo medo, ele trouxe consigo o afastamento do plano ideal de Deus. Portanto, a gente não deve nunca dizer, Deus quis que a pessoa estivesse doente. Não, é resultado, sim, do pecado original. Mas muitos sofrem, na verdade, todos sofrem a consequência do pecado. Cada um em um grau diferente. Mas Jesus ensinou isso, que apesar do sofrimento e da doença, ele estava ali para que a glória de Deus se manifestasse. Amém? O segundo conceito da época era que a doença era como se fosse assim, um assunto de bruxaria, magia, né? Que os bruxos, os mágicos tratavam desses assuntos aí. Ou quem sabe, um outro conceito aqui, é que a doença era apenas algo para os médicos tratarem. Então, até mesmo os fariseus, eles se surpreendiam muito com Jesus, porque Jesus se interessava por essas almas que estavam ali em sofrimento e dor. Jesus, na verdade, veio com esse propósito. Ele veio com o propósito de cura, mas não só uma cura superficial. Eu gostaria de ler com você o relato de vários relatos de curas e milagres. Eu gostaria de destacar nessa noite um episódio que está relatado no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Aqui, a partir do verso 17, está relatada a história do paralítico. Paralítico em Cafarnaum. Jesus, nesse contexto aqui, ele estava ensinando na casa de Pedro. E olha só o que diz o relato em Lucas 5, a partir do versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali sentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, olha só, ele estava ali com os homens que estavam vindo de todas as partes para ouvi-lo. E o poder do Senhor estava com ele para o quê? Curar. Então, vamos dar uma pausa aqui. Um dos propósitos da vinda de Jesus era demonstrar em sua vida os sinais de que ele de fato era o Messias. Os milagres que Jesus fazia curando doenças físicas não era algo ali eterno, porque em algum momento a pessoa poderia adoecer, aquele que ressuscitou poderia morrer, mas eram apenas sinais de que ele era de fato o enviado de Deus. Mas ele veio para um motivo muito mais específico. E aqui no relato dessa história, nós vamos perceber que a cura de Cristo abrange a cura, principalmente a cura espiritual. Então vamos continuar a leitura, verso 18. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Então vamos nos colocar nessa situação aqui. A casa de Pedro estava vazia ou estava cheia? O que vocês acham? Estava muito cheia. E sabe o que é interessante? Que muitos ali eram apenas curiosos. Muitos ali estavam com o propósito de criticar a obra de Jesus. Entre a multidão estava ali fariseus e mestres da lei que andavam ali no rastro de Jesus, procurando uma oportunidade para acusá-lo.
E essas pessoas que não estavam ali com o propósito de ouvir a Jesus e serem curadas verdadeiramente, elas se tornaram empecilho para que esse homem sincero chegasse a Jesus. E aqui nós vemos uma lição muito importante. Quando nós estamos aqui na igreja, ou quando nós estamos em qualquer lugar onde há pessoas buscando por Jesus, se nós não estamos ali com o coração sincero, nós estamos impedindo outros de chegar a Jesus. Nós estamos nos tornando empecilhos para que outros possam ir a Jesus e receber a cura. E é por isso, queridos, que não adianta a gente estar aqui apenas para ouvir. Ou com o propósito no nosso coração de criticar a pessoa que está aqui passando a mensagem e sendo instrumento de Deus. Ou simplesmente estar aqui por estar, sem estar com o coração sincero. Muitos que estavam ali naquela ocasião foram empecilhos para que esse homem chegasse facilmente a Jesus. Mas esse homem tinha amigos que levaram ele até Jesus, andando não só a 2ª milha, mas a 3ª e a 4ª milha. Os nossos amigos estão nos levando para Jesus ou estão nos levando para longe de Jesus? Eu gosto de refletir nessa história. Não é só mais uma história, não é só mais um milagre. Mas aqui nós vemos os detalhes dessa narrativa que nos faz refletir. Aqueles amigos poderiam dizer, não tem mais jeito, a gente tentou. Mas eles disseram, não. A gente vai achar um jeito. E você vai receber essa cura. E o paralítico tinha fé disso. Ele tinha essa convicção. E é interessante que no verso 20 diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus não viu só a fé do paralítico, mas a fé daqueles que o levaram a Jesus. Jesus percebeu a sinceridade dos seus corações, como Jesus também lia os corações daqueles que estavam ali. Jesus os notou. Na verdade, Jesus já os conhecia. E então Jesus olha para o paralítico e diz, homem, estão perdoados os teus pecados. Amém? E talvez você pense assim, mas esse homem era paralítico? Ele foi lá para receber a cura física? Mas aqui nós temos uma visão muito clara de que a missão de Jesus não era só curar superficialmente. A missão de Jesus era curar a vida completa daquele homem. Jesus sabia que o que mais paralisava ele não era essa debilidade física, mas era a culpa do pecado. Quando ele ouve da voz de Jesus, os teus pecados estão perdoados, ele poderia sair dali ainda paralítico fisicamente, mas não mais como paralítico espiritual. Essa certeza do perdão era suficiente para que esse homem tivesse agora uma nova vida. E Jesus, ele ainda hoje tem o mesmo poder de curar a mim e curar você. Mas ele quer que nós estejamos aqui, não só para ouvir, mas para conhecê-lo. Esse é o propósito do nosso Deus. A Semana Santa, ela acontece uma vez no ano. E se você só for alimentado quando você participar da Semana Santa, ou quando você vier à igreja, você não vai experimentar de fato tudo que Deus tem para te dar. Você não vai conhecê-lo de modo profundo, de modo verdadeiro. Porque para isso você precisa ter um encontro com Ele. Você precisa reconhecer a sua condição de enfermo pelo pecado. Talvez você carregue consigo doenças físicas, dores crônicas. Eu não sei o que você tem, mas eu sei que Jesus pode
talvez não curar essas suas enfermidades. Tem pessoas que pregam por aí um falso evangelho, uma falsa esperança, de que quando você vem a Jesus, Ele vai curar todas as suas doenças. Mas o que Ele disse para Paulo? A minha graça te basta. É na sua fraqueza que eu te aperfeiçoo. Jesus talvez não cure as suas doenças físicas. Ah, mas e se eu tiver fé? Jesus não quer curar apenas o que é aparente, mas Ele quer curar o que está lá no seu íntimo. Ele quer restaurar o nosso coração, aquilo que ninguém vê, mas Ele conhece. Ele sabe que talvez hoje o seu coração está angustiado, talvez pesado pela culpa do pecado. Talvez sua consciência pese quando você lembre um modo como você tem vivido das portas da igreja para fora. Ou talvez você não encontre esperança para o seu caso. Mas Jesus te vê. E Jesus hoje dirige para nós essas palavras, mostrando que a cura que Ele tem a nos oferecer está relacionada à salvação da nossa alma. E ali os escribas e fariseus, no verso 21, eles começaram a razoar entre si. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Agora olha só o que está no verso 22. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que vocês estão arrazoando em vosso coração? Qual é mais difícil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Verso 25, imediatamente, olha só, queridos, se levantou diante deles e tomando o leito e que permanecera deitado, voltou para casa. Fazendo o quê? Glorificando a Deus. Quando nós temos o encontro pessoal com Jesus, nós vamos, a partir de então, viver para a glória de Deus. Se você teve encontro com Jesus, ótimo, maravilhoso. Mas saiba que se você não tiver esse encontro diariamente e não receber essa cura diária, você não vai ter essa mesma capacidade de glorificar a Deus. E glorificar a Deus não é só dizer glória a Deus, amém, e cantar e louvar, isso é ótimo. Mas é por meio da nossa vida, queridos. Se nós conhecemos o Jesus de Nazaré, se nós temos comunhão com Ele, se nós recebemos a cura da paralisia espiritual, nós vamos também nos erguer do pó, nos erguer dessa condição de pecadores conformados, e vamos também obedecer o ID, cumprir a nossa missão glorificando a Deus. Tem uma frase que diz assim: aquele que foi carregado teve que aprender a carregar. Quando Jesus o curou, Jesus disse: toma o teu leito, carrega o teu leito. Agora você tem uma missão. A palavra de Deus diz que Jesus andava por toda parte, ensinando, curando e pregando. Isso significa que Jesus ensinava, atingindo o âmbito intelectual. Jesus pregava, correspondendo às necessidades espirituais do ser humano. Mas Jesus também curava. Ou seja, Ele buscava restaurar a humanidade de forma física, mental e espiritual. A cura de Cristo, queridos, é uma cura completa. Jesus realmente quer restaurar a nossa vida por completo. E é interessante que Jesus ele não tinha nenhum curso de medicina, né? Jesus não era um médico, oficialmente falando, mas operava milagres em favor daqueles que vinham até ele.
E quando eu li isso aqui, eu falei, peraí, eu acho que eu discordo dessa frase. Porque o Espírito de Profecia diz que Jesus era, sim, um médico. Não era um médico, era um médico. O médico dos médicos. Então, no âmbito profissional, vamos assim dizer, Jesus não era um médico. Mas ele era o médico dos médicos. Muitas pessoas buscavam soluções na medicina daquele tempo e não encontravam. Mas quando iam com fé até Jesus, elas eram curadas. Muitas vezes a gente busca soluções em tantas alternativas, sendo que Deus hoje pode nos curar. E Deus, ele usa ainda os mesmos meios que ele usava naquele tempo. Talvez você se lembre do relato que está em João 9. E eu vou pedir você para abrir lá. Talvez você não se lembre. Mas aqui fala da cura que Jesus realizou. Mais uma cura que ele realizou. E olha que interessante. No Evangelho de João, no capítulo 9, eu convido você a ler comigo o verso 6 e 7. Olha só o que Jesus usou para curar esse homem. Jesus usou ali algo da própria natureza. E o que isso tem a nos ensinar? Leia comigo o verso 6 e o verso 7 do Evangelho de João, no capítulo 9. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus poderia dizer, em meu nome, né, em nome do Pai, você está curado da sua cegueira física e espiritual. Ele não precisava usar nenhum meio, nenhum instrumento. Mas por que ele usou? Por que ele teve que misturar ali a saliva com o barro, que hoje a gente pode chamar da argila, né? Por que ele usou a argila? O que ele queria nos ensinar? E sabe o que Jesus nos ensinou por meio desse milagre? Que Deus cura por meio dos agentes da natureza. A cura está na natureza. E o que isso significa? Que Deus é o criador do que tem na natureza. A medicina natural, ela trabalha com esses tratamentos naturais. E quando a gente fala da argila, a gente está falando da geoterapia. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, estava dizendo, existe cura na natureza e eu coloquei a cura ali. Eu posso te curar, mas você precisa fazer a sua parte. Para que você tenha saúde, querido irmão, querida irmã, você precisa se apropriar das bênçãos que Deus deixou na natureza. Ali está a farmácia de Deus. Porque a farmácia convencional, ela pega o que está na natureza? Sim. Mas aquilo ali é manipulado, aquilo ali é misturado com outros aditivos químicos. E, claro, em muitos momentos se torna necessário, mas Jesus quer nos ensinar por meio dessa cura, que quando você usa ali da geoterapia, da hidroterapia, da alimentação saudável, da luz solar, da água e por aí vai, você pode receber a cura. Isso não é maravilhoso? Deus deixou a cura na natureza. Deus deixou leis na natureza. E assim como qualquer outra lei, quando você transgride essas leis, você sofre as consequências. É muito interessante pensar que o poder não está no barro. O poder está em Cristo. Mas Ele quer que você faça a sua parte. Ele quer que você dê o passo de fé.
E olha que interessante, o uso do barro por Cristo levou muitos a estudar o poder de diferentes agentes da natureza para aliviar a dor e curar certas doenças. E é interessante que Cristo, ele buscava levar essa cura a todas as pessoas. Ele não olhava a raça, ele não olhava a classe social, ele não olhava as circunstâncias. Porque Jesus veio para nos restaurar de modo completo e integral. Olha só o que está escrito aqui. Cristo não busca apenas o crescimento espiritual, ele almeja a restauração do ser humano de forma completa e integral. Quando você segue as leis de saúde, coloca em prática os 8 remédios naturais, você está mais propenso a gozar de boa saúde física, mental e espiritual. Saúde não é sorte. Saúde é uma escolha. E quando você escolhe não cuidar e não zelar da casa que nem é sua, mas do Espírito Santo, você sofre graves consequências. É uma questão de escolha. E Jesus quer que confiemos sim no seu poder de cura, mas Ele quer que façamos a nossa parte. Mas o mais lindo nisso tudo é que o Senhor nos dá as instruções que precisamos. Ninguém poderá dizer nesse tempo atual, eu não sabia. Pois Deus deixou a Bíblia e milhares de outros meios para que você conheça a verdade e viva a verdade em sua vida. A verdade que te liberta, a verdade que te salva. E é interessante que em outro relato ali de Marcos 10, 51 e 52, que nós não vamos ler, Jesus chega ao homem enfermo e diz assim, o que você quer que eu lhe faça? E Jesus parece às vezes um pouco misterioso, né? Por que Jesus estava perguntando isso? Será que Jesus não sabia o que aquele homem precisava? Mas Jesus perguntou. Porque ele queria saber se de fato aquele homem queria ser curado. Porque ser curado exige mudança de vida. Ele estava disposto a começar uma nova vida ou ele estava confortável com aquela doença? Jesus hoje vem a nós e ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Em qual área da sua vida você precisa de restauração? E você precisa dizer, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver a minha real condição. Eu quero reconhecer a minha paralisia espiritual. Eu quero fazer a minha parte na restauração da minha própria vida e na restauração da vida de outros. Essa precisa ser a sua resposta. E Jesus vai então dizer, vá, a sua fé te salvou. E ali no grego, a palavra salvou significa justamente isso, salvação. Indica que a cura é parte da salvação que Deus deseja efetuar na nossa vida. Então, para concluir, eu gostaria de chamar você à reflexão. A cura que Cristo oferece vai além da simples cura de uma doença. Você entendeu isso? Aquele homem chegou paralítico diante de Jesus. Ele poderia falar, ok, você está curado, pode andar e continua a sua vida. Mas não foi o que Jesus fez. Antes de Jesus curar qualquer enfermidade física que você tenha, Ele quer curar a sua alma, o seu coração. Ele quer tirar a culpa que existe dentro de nós, porque todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos, sim, morte, dor e sofrimento. É o que a gente merece. Mas Jesus vem até nós e toma sobre si as nossas enfermidades. Toma sobre si as nossas dores. Toma sobre si a nossa culpa. Ele entrega uma ficha limpa para que nós possamos recomeçar.
Isso é graça, isso é redenção. Sem Jesus, não há cura real para a humanidade. Eu gostaria de concluir compartilhando com vocês um texto do Espírito de Profecia, no livro Beneficência Social, na página 106, que diz: o grande médico coopera com cada esforço feito em favor da humanidade sofredora, no sentido de dar saúde ao corpo e luz e restauração à alma. Amém? O grande médico deseja hoje curar você. Seja por meio da argila, seja por meio da palavra. Não sei qual meio Deus vai usar para te curar. Mas de uma coisa eu sei, Ele hoje quer restaurar a sua vida. Aceite a cura, a restauração que só Jesus pode dar. Vá até Ele. Vá com todo o seu coração. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso da tua cura. E eu tenho certeza que o Senhor haverá de curar a sua alma, o seu coração. E Ele haverá de te capacitar para levar essa cura e restauração a outros. Amém? Se esse for o seu desejo, coloque-se de pé nesse momento e vamos concluir com uma oração. Querido Deus, Paizinho amado, te agradecemos porque o Senhor é o Deus que cura e restaura a nossa alma. O propósito do Senhor ao vir a essa terra é redimir a humanidade de modo completo e integral, restaurando-nos fisicamente, mentalmente, mas principalmente espiritualmente. Dê-nos, Pai, um novo coração. Cura-nos da cegueira espiritual, da paralisia espiritual. Nos ajude a viver uma vida em conformidade com os teus ensinos e nos dê poder para obedecer às tuas leis, para viver, Senhor, para a tua glória. Esse é o nosso desejo, Pai, e a nossa oração. E é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe, que a presença do Eterno os acompanhe e que vocês tenham um feliz sábado.